O novo ministro da Fazenda sabonetou quando foi confrontado por mim em relação ao avanço dos gastos obrigatórios, que foi o próprio governo que aumentou esses gastos. Se fodeu! E agora, em várias entrevistas que ele está dando para sinalizar para o mercado financeiro, ele reclama e diz que é o Congresso que está aprovando pautas bomba, e eu questionei. Ué, a base do governo vota unanimemente a favor dessas pautas bomba, inclusive a maior parte dos deputados bolsonaristas também votam essas pautas. O único que não votou em nenhuma delas fui eu, único mesmo. Não é que eu faço parte de uma minoria. O único que votou contra todas as pautas bomba aprovadas pelo Congresso Nacional fui eu, e eu coloquei isso para o ministro. Ministro, eu li uma entrevista no Estadão de uma pessoa muito sábia, e essa pessoa disse o seguinte, abre aspas: se o gasto obrigatório continuar comprimindo o limite, chega um ponto em que você zera a despesa discricionária. Aí não precisa ter governo. Começa o ano, liga no automático, paga piso, paga previdência, política social, INSS, salário de servidor e acabou. Não tem nada mais a ser feito. Essa mesma pessoa disse: se não moderarmos a pressão das despesas obrigatórias, a gente inviabiliza o país. E eu concordei com cada palavra, 100% do que essa pessoa disse. Eu pensei, essa pessoa deveria ligar para o ministro da Fazenda. Só quem disse isso foi Vossa Excelência, o ministro da Fazenda. E por que eu digo isso? Há 2 anos eu venho alertando para essa questão das despesas obrigatórias tratorarem o orçamento, a gente não tem mais despesa discricionária. Só que quem promoveu esse avanço das despesas obrigatórias foi o governo Lula, por meio da PEC da transição. A nossa despesa está vinculada, o nosso aumento de receita nos obriga a gastar mais por causa das vinculações à receita de impostos e à receita corrente líquida que voltaram com a PEC da transição. Então o atropelo das despesas obrigatórias veio de medidas enviadas pelo governo Lula. Aí você pode me dizer, não, a PEC da transição foi aprovada no governo passado, mas com maioria construída pelo governo Lula. A PEC da transição foi feita para quem iria assumir. E eu estava aqui, e quem articulou a aprovação foi o governo Lula, foi o PT. Para que pudesse ter espaço fiscal no próximo ano, não baseado nem em aumento de receita, nem em corte de gasto, mas no crescimento da dívida. E existe um outro problema fundamental. Dos 200 bilhões de reais em estímulos que foram concedidos pelo governo desde o ano passado para cá, isso estimativa do Mansueto e do Samuel Pessoa, que imagino que Vossa Excelência respeite ambos, 94% ficam fora do resultado primário por causa de manobras orçamentárias, inclusive uma delas já apontada pelo Tribunal de Contas da União, de existência de orçamento paralelo, porque o governo envia para fundo privado, essa é uma das manobras, não é a totalidade delas. Manda para um fundo privado, executa a despesa de política pública por meio desse fundo privado, e isso corre no orçamento que está fora do Orçamento Geral da União, que não tem o controle nosso do parlamento e que ocorre de maneira pouquíssimo transparente. Vossa Excelência reclamou em várias entrevistas que eu assisti e li nas últimas semanas sobre as chamadas pautas bomba, aprovadas pelo Congresso Nacional. Eu estive aqui na votação de cada uma delas e eu votei contra cada uma delas. A totalidade da base do governo Lula votou a favor delas, ministro. 7, foram 7. Aposentadorias especiais, pisos, tanto em comissões como no plenário da Câmara, a base do governo Lula votou unanimemente. O PDT votou por unanimidade, o PT votou por unanimidade, o PSB votou por unanimidade, o PSOL votou por unanimidade. Todas essas pautas bomba que o Ministério da Fazenda, que o governo Lula jogam sob a responsabilidade do Congresso Nacional, contaram com o voto unânime do governo. E eu sei que existe uma estratégia por parte do governo de tentar falar, não, foi o Congresso que fez. Eu sou da oposição, ministro. Eu tô acostumado a todas as semanas nessa casa perder. E por que eu perco? Porque quem tem maioria é o governo. 90% das pautas que o governo envia ou que o governo promove e apoia dentro dessa casa são aprovadas. É o governo que tem maioria. Se eu tivesse maioria, eu não era oposição, eu era o governo. Então, todas as pautas bomba que agora o governo reclama, que está exprimindo tá espremendo o espaço no orçamento, contaram com apoio unânime. Foi falado sobre a aposentadoria especial de ACS, apoio unânime do governo. Todos os pisos salariais, apoio unânime do governo.
Menos de 20 deputados votaram contra as pautas bomba. Eu, dentre eles. Então, do ponto de vista fiscal, eu ajudo mais o governo do que a base do governo. Eu estou mais alinhado com as entrevistas de Vossa Excelência do que a base do PT e a base do governo, que foi a favor de todas as pautas bombas. Eu tenho ajudado mais você, ministro, sem te conhecer, sem ter muito contato com Vossa Excelência, do que toda a base do governo. Então não dá para ter um discurso mais responsável e correto e ortodoxo no Ministério da Fazenda, mas no político estourar as contas públicas e fazer o inverso do que o ministro da Fazenda prega. Não dá pra gente ter essa contradição dentro do governo. A gente teve aumento nas operações, o estoque das operações de crédito subsidiado aumentou cerca de 275 bilhões desde o ano passado, cerca de 2% do PIB. O impacto da demanda agregada deve gerar um impulso de mais ou menos 1% do PIB, e a expectativa de inflação do mercado partiu de 4,1 para 5,3. Então, ministro, nós podemos viver no próximo governo, pela primeira vez, um cenário de shutdown, como Vossa Excelência descreveu na entrevista para o Estadão. Pela primeira vez a gente viveu uma coisa que acontece nos Estados Unidos, de vez em quando, mas lá, não pelo colapso orçamentário, mas porque quando não tem acordo entre o governo e o parlamento, lá tem o shutdown obrigatório. Aqui não, a gente vai viver por colapso das contas públicas. E aí, infelizmente, eu não pude rebater, porque era uma audiência pública em que eu só perguntava e o ministro só respondia, mas eu vou aqui agora rebater ponto a ponto as falas do ministro. Primeiro, os temas trazidos pelo deputado Kim Kataguiri. Eu preciso esclarecer aqui uma desinformação, que é um ou dois analistas de mercado que têm dividido. Isso é importante registrar, o deputado Kim mencionou isso. Tem os recursos primários previstos no orçamento, aprovados pelo Congresso, que esse ano nós estamos fazendo um corte de 23 bi, como eu já disse, cumprindo todas as regras fiscais. Diferente do recurso primário, você tem o recurso financeiro. Ele tem regras diferentes do recurso primário, mas ele também está previsto no orçamento e tudo passa pelo Congresso Nacional. Então, quando ele fala de um ou dois analistas, né, parece que ele está falando de gente qualquer. Não, a gente está falando de Mansueto Almeida e de Samuel Pessoa, duas das mentes mais brilhantes desse país, inclusive minhas inspirações do ponto de vista de pensamento econômico, respeitadíssimos, mais respeitados do que as informações prestadas e os discursos feitos pelo próprio governo. E quando eles denunciam que 94% de novos gastos promovidos pelo governo ficaram de fora do arcabouço fiscal, isso é verdade. O ministro está mentindo, né? Passou pelo orçamento? Sim, eu nunca disse que não tinha passado pelo orçamento, né? As pessoas sabem que o gasto foi feito? Todo mundo sabe, né? A nossa grande crítica foi fora das regras fiscais. Do limite de gastos, você está misturando o que é limite financeiro, por exemplo, a discussão do agronegócio, que é recurso financeiro, não é recurso primário, como o próprio deputado Alceu disse. Na fala do que o Kim trouxe, mas você está usando recurso financeiro para fazer gasto acima do limite do arcabouço. Não é fato, porque senão a gente não estaria nem discutindo o 5122. Não seria possível esse debate. Então é importante distinguir, e mesmo tendo naturezas distintas, as duas despesas, seja a despesa primária, seja a despesa financeira, elas entram no orçamento que é aprovado pelo Congresso, portanto não é verdade de que o Congresso não sabe, de que não acompanha. É importante que a gente deixe isso muito claro. Eu aqui queria conversar até com o deputado Kim de algumas coisas. Despesa obrigatória. De fato, a gente tem que olhar para a trajetória da despesa obrigatória. Nós temos que cuidar para que a trajetória da despesa obrigatória não corte o espaço de despesa discricionária, de despesa para investimento que o país tenha. Minha fala foi nesse sentido. Se o deputado Kim concorda, eu acho bom que a gente esteja alinhados nesse ponto. Sim, estamos alinhados, pelo menos no seu discurso. Só que e aqui o questionamento principal que eu coloquei? Do que adianta o Ministério da Fazenda dizer que é contra o aumento de despesa obrigatória e todo projeto que aumenta a despesa obrigatória a base do governo vota unanimemente a favor? Ele não teve a coragem, porque ele não pode ter essa coragem, senão ele perde o cargo, de dizer que o correto é exatamente o que ele tem dito em entrevistas, que os gastos obrigatórios estão aumentando e que a postura do governo é irresponsável. A postura do governo é de estourar as contas públicas. A postura do governo é aumentar as despesas obrigatórias até a gente ter investimento zero, até a gente ter zero de possibilidades de novas políticas públicas e mesmo de financiar políticas já existentes, como farmácia popular, está dentro do orçamento discricionário, que vai deixar de existir, CAPES, CNPq, orçamento discricionário, vai deixar de existir, políticas federais de segurança, meio ambiente, gastos discricionários vão deixar de existir. Então, o ministro não fala que ele tem um discurso de responsabilidade fiscal, mas a base do governo vai no sentido absolutamente contrário. Ele menciona o papel do Estado. Eu acho que, assim, diferente do que, por exemplo, eu ouço de alguns analistas, inclusive mencionados pelo deputado Kim, o que eu e a equipe econômica defendemos é a responsabilidade fiscal, não necessariamente Estado mínimo.
Não, me desculpa, ministro, mas não tem nenhum compromisso com responsabilidade fiscal, né? O governo só aumentou os gastos, aumentou as despesas, né? Do outro lado, aumentou tributação para arrecadação, mas não cortou gastos obrigatórios. Não se preocupou em diminuir o juro, não se preocupou em dar credibilidade para o próprio governo para conseguir financiar o governo com crédito mais barato, não conseguir promover os cortes necessários e nem tentou promover os cortes necessários para que a gente tivesse equilíbrio fiscal. E muitas vezes esses analistas defendem Estado mínimo e não responsabilidade fiscal. Então o que a gente viu acontecer nos últimos anos, antes desse governo, o que a tese do século, que foi uma derrota do governo Temer no Supremo, por 6-5 inclusive, causou de renúncia fiscal para o país foi 700 bilhões, pelo menos. E isso certamente diminuiu a tributação paga por algumas empresas, mas certamente afetou a responsabilidade fiscal do Estado. Quando no governo anterior, o ex-ministro da Fazenda, da Economia, topou um Fundeb a 23%, sem custeio, sem fonte de recurso, você sai de um orçamento que o governo anterior estava colocando no Fundeb de 15 bi, para um orçamento que nós colocamos esse ano no Fundeb para a educação de 70 bi. Então veja, colocamos 70 bi no orçamento em comparação com 15 bi do governo anterior, mas com fonte de recurso. Nós estamos colocando o recurso dos fundos fechados, aqueles que eu mencionei, de subvenção de CMS, de BET, para pagar a conta do Fundeb, que é uma despesa obrigatória gerada pelo governo anterior. Então é importante corrigir a informação do deputado Kim. As despesas obrigatórias em geral foram criadas pelo governo anterior. Mentira! As despesas obrigatórias não foram, em regra, criadas pelo governo anterior. O governo anterior criou despesas obrigatórias? Verdade. Criou a questão do Fundeb, teve a PEC Kamikaze, que todo o PT votou a favor. No Fundeb também todo o PT votou a favor. Não existe nenhuma moral do governo Lula para falar dos gastos obrigatórios do governo Bolsonaro, porque eles votaram também a favor dos gastos obrigatórios do governo Bolsonaro. Mas a maioria dos gastos obrigatórios de hoje decorrem das vinculações constitucionais, das indexações constitucionais que voltaram por causa do governo Lula, que estrangularam o orçamento por causa do governo Lula. Então, primeiro, não é verdade que o governo fez os seus gastos cumprindo regras fiscais, passando pelo arcabouço, porque a maioria não passou e o governo não passou de propósito. E o segundo ponto, não é verdade também que a maior parte das despesas obrigatórias foram criadas no governo passado. Mas ainda que fosse, todas aquelas que foram criadas contaram com o voto da bancada do PT, que hoje integra o governo Lula.